Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero conversar um pouco com você, meu irmão, sobre uma das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou à sua igreja. Todos nós sabemos que Jesus deixou duas ordenanças. A primeira tem a ver com a celebração da ceia memorial, o ato do pão e do vinho. A segunda tem a ver com a missão de evangelização do mundo todo. E nós encontramos a base bíblica para esta comissão de evangelização em 3 versículos específicos do Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus dá a declaração. O primeiro é Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus dizendo aos seus discípulos: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois encontramos o último registro da fala de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que o Espírito Santo desceria sobre os discípulos e a partir daquele momento os discípulos seriam testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a evangelização é um dever da igreja, é um dever de cada membro da igreja do Senhor Jesus. Mas eu já por várias vezes, conversando com queridos e amados irmãos e irmãs, recebi da parte deles a inquietação que eles gostariam de evangelizar, eles gostariam de fazer a obra missionária do Senhor, mas, infelizmente, eles não tinham eloquência, eles não tinham o dom da pregação para realizar a obra do Senhor. E a questão é muito clara. Quem disse que para se evangelizar há a necessidade de ser eloquente, de ser um bom pregador, de saber falar a multidões? Quem disse que a evangelização ou a obra de missão é destinada apenas a pastores ou a um grupo seleto de pessoas? Não. A evangelização, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma responsabilidade e é uma ordenança de Jesus a todos os membros de sua igreja. Mas, pastor, volto a dizer, eu tenho dificuldade de falar em público.
sem problema nenhum. Por isso existem várias maneiras e vários instrumentos que nós podemos utilizar para a evangelização. Um deles você já deve ter visto, aqueles tradicionais folhetos, sabe, aqueles folhetinhos que muitas vezes na porta de algumas igrejas, em cima de uma bancada, é colocado alguns que você pode pegar ou você encontra em alguma livraria evangélica. Pronto, resolvido. Pegue alguns desses folhetos, coloque no seu bolso, carteira, bolsa, e quando você estiver ao lado de uma pessoa, próximo de uma pessoa, entregue este folheto. Eu tive um amigo que ele tinha dificuldade de iniciar uma conversa sobre evangelização. Então, o que ele fazia? Ele pegava a Bíblia dele, no local dele de trabalho, colocava sobre a mesa e fazia o seu trabalho naturalmente. E muitas vezes, aquela Bíblia chamava a atenção de alguém e ele, então, no momento de intervalo ou pós o serviço, tinha a oportunidade de compartilhar o seu testemunho pessoal para aquela vida. E esta é a grande questão. A evangelização independe de palavras. Francisco de Assis disse uma frase que norteia muito o meu coração. Ele disse: pregue o evangelho o tempo todo. Quando for necessário, use palavras. Existem vários instrumentos, várias maneiras de se pregar o evangelho, mas o maior de todos é o testemunho pessoal. É você poder compartilhar com uma pessoa aquilo que Deus fez na sua vida, no dia que você ouviu da pregação do Evangelho, foi manifestado a fé no teu coração, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. E naquele instante os teus pecados foram perdoados, você foi selado para o dia da salvação e você começou a entrar em um processo chamado santificação. E é isso que as pessoas estão observando. As pessoas estão observando a nossa vida, não só naquilo que falamos, mas elas estão observando se nós estamos vivendo e praticando aquilo que nós falamos. Por isso que a Bíblia vai recomendar: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, trabalhe e ganhe seu sustento. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Ou seja, tenha uma nova vida em Cristo Jesus e testemunhe a todos o que ele fez e o que ele está fazendo em sua vida. A Bíblia diz que os anjos queriam o direito de fazer este trabalho de evangelização, mas a eles não foi dado. Porque Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário pelos anjos. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por você e por mim. E o dia que nós ouvimos e aceitamos e hoje somos do Senhor, nós temos este compromisso de evangelizar todas as nações.
Talvez você nunca venha estar atrás de um púlpito pregando. Talvez. Mas a sua vida vai estar pregando em todos os lugares que você estiver. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e lembre-se, há várias ferramentas para a evangelização. Deus quer usar a tua vida e, acima de tudo, Deus quer usar o teu testemunho para que Jesus Cristo seja conhecido. Paz e bem a todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.